Olá, amigas, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui pelo canal da Semana, onde estamos aprendendo com o Espírito Sheila no livro Convites aos Corações, ditado ao médium João Nunes Maia, editora Fonte Viva. Hoje no capítulo 22, Quando Ofendidos. No episódio passado, falamos sobre os elogios, como nós devemos nos portar em relação aos elogios que recebemos ou também ao elogiar alguém. E aqui nós sabemos que nem sempre recebemos elogios. Às vezes recebemos ofensas, recebemos críticas. Como nos portar diante das ofensas? Como nos portar quando aquela palavra nos machuca, quando aquela palavra nos fere, quando alguém nos ofende? Aqui o Espírito Sheila vai fazer um convite aos nossos corações quando recebemos ofensas. Ela começa dizendo: a ofensa é filha da violência, mãe geradora de muitas adversidades. Os nossos pensamentos formam ideias e a boca atende a seu comando em muitas variedades de ofensas. Isso de fato acontece. É aquele pensamento que nasce em nossa mente, aquela ideia que nós não vigiamos, que vão criando formas, vão enchendo o nosso coração e pela violência das palavras acabamos ofendendo o nosso companheiro. Ofendendo o nosso irmão, a nossa irmã, com palavras que lhe ferem, com palavras que machucam. Então as ofensas, elas também são uma violência, uma forma de violência. Ela é filha da violência, afirma Sheila, porque nós sabemos que é com estas palavras que ofendem, com essas palavras que machucam, que começa uma guerra, que começa aquela situação dolorosa entre dois irmãos e às vezes que vai crescendo para a família, que vai crescendo para a comunidade. É a ofensa dirigida como um start, como aquela faísca que acende a chama da violência. E se nós não cuidarmos, ela gera um incêndio enorme, de difícil apagar, de grandes proporções. Então, primeiro é preciso pensar que a ofensa começa nas nossas ideias. Que a gente não fala assim, sem querer, né? Ai, desculpa, foi sem querer, eu não queria ter dito isso. Mas, em geral, essa ofensa nasceu lá no pensamento. Começou com aquela ideia que nós vamos alimentando no silêncio, que nós vamos alimentando, que não vamos cuidando e que deixamos ganhar uma certa proporção até aquele momento em que nós perdemos o controle sobre a boca, falamos sem querer, mas porque a ideia já cresceu no nosso coração e acabamos falando, como diz por aí, sem pensar. Mas não foi sem pensar, foi a ideia que cresceu. Nós é que não cuidamos do nosso pensamento, não cuidamos da nossa palavra e deixamos que a ofensa se manifeste. Então aqui há dois aspectos. O primeiro é quando nós somos esses ofensores. Então vem o convite ao nosso coração para cuidarmos dos nossos pensamentos, cuidarmos de nossas ideias, o que temos gerado interiormente, o que temos permitido, que tipo de semente temos plantado em nosso jardim interior, como temos regado esta semente, o que estamos deixando crescer, se são ervas daninhas, se são espinhos, que ora vão florescer e vão acabar machucando e ferindo o nosso companheiro. Vale o convite para cada um de nós, vigiar as nossas ideias, cuidar dos nossos pensamentos, para que esses pensamentos espinhosos não cresçam a ponto de nossas palavras virem a lançar estes dardos de ofensas contra o nosso irmão.
Agora, se somos nós os ofendidos, então agora cabe buscar o coração no Evangelho. E aí Sheila vai dizer, se o seu coração conhece o Evangelho, certamente buscará mudar a postura ante os ofensores, sabendo como lidar com eles. Então aqui precisa olhar para o ofensor e pensar, como eu quero lidar com esta ofensa? Como eu quero lidar com o ofensor? Quando ofendido, como eu devo agir? Como eu devo reagir? Em geral, nós naturalmente buscamos a nossa defesa. Quando sentimos medo, buscamos nos afastar ou buscamos nos proteger. Às vezes até o ataque é algo natural, é algo instintivo contra uma certa violência que recebemos, né? Se vamos estar diante de uma situação que nos coloca em perigo, nós naturalmente, o corpo já nos protege, o corpo nos faz essa defesa natural contra aquilo que nos machuca, contra aquilo que nos violenta. A palavra, naturalmente, faz com que reajamos da mesma forma. Em geral, quando recebemos uma ofensa, então, nós ou nos trancamos, nos sentimos imobilizados, sem ação, sem reação, especialmente quando acontece de uma forma inesperada, de alguém que nós não esperávamos, né? Recebemos aquela ofensa, parece que algo nos trava por dentro, a gente fica sem reação, sem saber como agir. A palavra tranca na boca, né? Assim a gente fica com um nó na garganta, sem saber nem o que dizer, ou como agir, ou como reagir. Mas, quando é aquela ofensa repetida, parece que o corpo já se acostumou, e aí nós começamos a agir com uma certa violência interna também, uma reação que vai em busca de uma justiça, que vai em busca de uma reparação. É quando nós ouvimos, não, eu não aceito desaforo. Aqui em Minas, gostamos muito, né? Ouvimos muito isso, eu não levo desaforo para casa. É quando aquela ofensa é respondida, quando aquele ataque de ofensa, ele gera uma reação, um novo ataque. E aí essa violência ganha forças, essa violência cresce. Então, como agir ante o ofensor? Como agir quando recebemos uma ofensa? O primeiro convite que Sheila nos faz é que, de certo, a justiça há de prevalecer. Mas será que somos nós os que devemos empunhar a chama da justiça? Será que somos nós os juízes que deveremos fazer o julgamento, imputar a pena para aquele que nos ofende? Porque, em geral, quem faz essa justiça é Deus. Quem tem o poder de sim decidir qual é a pena, somente aquele que criou a justiça. Então nós, por mais que queiramos ser juízes, por mais que queiramos agir na justiça, talvez o silêncio é a melhor opção naquele momento em que somos ofendidos. E aí Sheila vai nos dizer que a natureza está provida de registros espirituais para usar a justiça com aqueles que infringem as leis naturais do universo. Ou seja, a natureza, no seu próprio curso, fará com que aqueles que infringiram a lei, eles recebam o cadinho que lhes é devido àquela ofensa que fizeram. Então nós não precisamos ser justiceiros, nós não precisamos agir pensando que estamos fazendo justiça, pois a própria lei, a própria natureza fará isso com mais sabedoria do que nós. Jesus nos ensinou, deveríamos perdoar 70 vezes, 7 vezes. Lembra-nos, Sheila, a passagem do Evangelho. E nesse sentido,
na forma, na fala do Evangelho, Sheila vai nos lembrar: o perdão é livre. Precisamos perdoar sempre e perdoar livremente aqueles que nos ofendem. E assim ela nos lembra que o nosso dever é esquecer o gesto inoportuno do ignorante. Olha como ela trata o ofensor. Um ignorante, alguém que se esqueceu da lei. O ignorante é qual a criança que não sabe o que faz, mas o adulto já aprendeu a lição. Então nós que temos buscado esse crescimento espiritual, deixando de ser crianças espirituais que não sabem o que fazem, que possamos agir como adultos quando recebemos determinadas ofensas, reconhecendo que aquela pessoa ou é um ignorante que não sabe o que está fazendo, ou está numa situação de ignorância, que está esquecido do seu dever, que está abalado com determinada situação, que não sabe o que faz. Por isso, perdoá-lo sempre. E nesse perdão, nós nos isolamos das ofensas. Sheila vai lembrar, muitos perguntam como fazer, mas na verdade conhecem essa mecânica, é orar e vigiar. A melhor defesa é o amor, a caridade e o perdão. Quando nós nos isolamos do ofensor, nós nos colocamos numa posição inalcançável para ele, numa posição que ele não pode nos atingir. Eu me lembro de uma vez ouvindo um mestre falar sobre as ofensas, e essas ofensas eram como dardos que são lançados até nós, como flechas que um determinado atirador lança contra nós. Mas estes dardos e estas flechas, elas não têm nunca o poder de nos atingir. É como se elas sempre caíssem a uma determinada distância de nós. E isso se nós escolhermos nos defender, nos isolando desse ofensor, cultivando a paz, cultivando o amor, cultivando a caridade, cultivando o perdão. Mas o que tantas vezes acontece é que nós nos colocamos numa posição de vítima e gostamos dessa posição de vítima e vitimizando-nos, a gente pega essas flechas e começa: ai, todo mundo me ofende, olha como eu estou sendo ofendido. E essas flechas nos ferem, esses dardos nos ferem, mas porque nós estamos permitindo. Como se nós pegássemos essas flechas com as próprias mãos e nos atacássemos, permitindo que as ofensas cheguem até nós, abrindo campo para o ofensor. Então, isolemo-nos das ofensas, é o convite de Sheila para os nossos corações. Isolar da ofensa é manter a oração, a vigilância na prática do amor, da caridade e do perdão. E assim todas essas ofensas como que cairão à nossa frente, flechas que não têm força para nos machucar, que não têm forças para nos ferir. E assim nós agimos de uma forma que o próprio ofensor passa a ser beneficiado pelo nosso amor. É aquela pessoa que fala mal de nós, mas que nós fazemos o bem para ela. É aquela pessoa que nos deseja o mal, que emite pensamentos negativos contra nós, ofensas mentais ou ofensas verbais. Mas nós, não só isolados dessa ofensa, orando pelo ofensor, desejando o bem para aqueles que nos desejam o mal, as nossas boas vibrações criam um elo de amizade, um elo de amor com a ofensa, com o ofensor, que vai não só diminuir a força da ofensa, mas que vai também alimentar de forma diferente aquele ofensor. Se ele
traz palavras de ofensas, ele recebe de nós pensamentos de paz, pensamentos de amor. Assim ensinou-nos o Mestre: amai os vossos inimigos. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai nos dizer que amar o inimigo não é ter por ele o mesmo amor que temos pelo nosso amigo, não é abraçá-lo como nós abraçamos os nossos filhos, os nossos irmãos, mas é não desejar-lhe o mal, assim como ele nos deseja. Então, se somos ofendidos, é não ofender de nossa parte em resposta à ofensa. E assim o amor que nós desejamos, a paz que nós vibramos àquele ofensor, vai fazer com que ele mude de atitude, vai fazer com que ele se acalme, com que ele também encontre a paz, e nós ajudamos aquele que se fez por ora o nosso ofensor a ser agora o nosso amigo, o nosso companheiro, aquele que caminha ao nosso lado. Procuremos assim ajudar o trabalho comum, que encontraremos oportunidades todos os dias, desde o levantar da cama até o retornar para ela. Podemos ajudar pela prece, pela presença. Quando ofendidos, injuriados, caluniado ou criticado, ame o ofensor. Quando apedrejado, desmoralizado ou perseguido, ame o ofensor, pois é nesse amor que ele recorda as lições da fraternidade recebidas antes de ingressar na carne. E é nesse momento que as flores do bem perfumam os corações para despertar nas consciências a luz do verdadeiro amor. Então, se nós formos capazes de, ao receber a ofensa, amar o nosso ofensor, estaremos agindo nele para ajudar a despertar o amor, despertar na consciência do ofensor a luz do verdadeiro amor. Mais um lindo convite aos nossos corações, em que Sheila nos ajuda a agir ante o ofensor e quando ofendidos. Que possamos colocar em prática essas lições e muito teremos a ganhar, crescendo em amor, em espiritualidade, em paz interior. Até a próxima semana, um forte abraço, paz e bem a todos.